Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. 1 Reis 17:14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. 1 Reis 17:14. A farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E quero usar como tópico, pregando por alguns minutos, a farinha da panela e o azeite da botija. A farinha da panela, que representa a palavra de Deus, e o azeite da botija, que representa o Espírito Santo. A farinha da panela e o azeite da botija. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos ungir para pregar a Tua palavra e venha ungir o povo para ouvir a Tua palavra. Me passa o Novo Testamento ali. Nos ajude a entender a Tua palavra. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nos ajude a entregar aquilo que acreditamos que o Senhor nos deu hoje. Peço tudo no santo nome de Jesus. E todos dizem amém e amém. Elias foi, sem dúvida alguma, um dos maiores profetas que já viveu. E ainda assim, nós vemos a sua apresentação sem mesmo uma introdução. Não sabemos de onde ele veio, não sabemos nada da sua conversão, não sabemos nada sobre um dos homens mais chamados de Deus, como foi com Elias. Tanto que ele vai voltar. Ele foi transladado e não viu a morte, mas ele vai voltar na grande tribulação, para pregar nas ruas de Jerusalém, com um poder tão grande, junto com a segunda testemunha, que acredito que vai ser Enoque, um poder tão grande que o anticristo não vai conseguir matá-lo, até a conclusão da grande tribulação. E depois de 3 dias e noites, eles vão ressuscitar. E toda a televisão no mundo vai mostrar. Como é que você sabe disso? Porque o anticristo vai querer se gabar, enquanto os seus corpos vão estar no chão. Ele vai querer que o mundo veja aquilo. Então, no momento que eles voltarem a viver e se levantar, meu Deus, meu Deus! Ele foi chamado por Deus em um dos tempos mais difíceis, talvez o tempo mais difícil da história de Israel, do reino do norte de Israel. A nação tinha se perdido por completo. Acabe era o seu rei e Jezabel, que tinha apresentado adoração a Baal para Israel como nenhuma outra pessoa. E Deus permitiu que Elias trouxesse uma fome e evitasse que chuva viesse sobre a nação. Não choveu por 3 anos e meio. Todo ribeiro no país secou. Toda folha nas árvores já tinha morrido, tinha secado e caído no chão. Dava para ver vacas morrendo, as ovelhas, e era possível ver suas costelas, porque todos os animais estavam morrendo de fome, pois já que não chovia, a grama não crescia e eles não tinham comida. Não haviam folhas nas árvores, estava tudo queimado. Por causa dessa seca terrível que veio sobre a nação de Israel para tentar colocá-los no eixo. De certa maneira foi o que aconteceu. Mas, olhando para essa demonstração terrível
enquanto a nação foi queimada, sem nenhuma grama verde e milhares de animais morrendo, foi uma figura do estado espiritual da nação de Israel. Você precisa escutar isso. Aquilo foi uma demonstração da condição espiritual daquela nação. Você precisa entender algo. Os problemas na capital com o governo, e sou o primeiro a declarar isso, não temos muita sabedoria naquela cidade nesse momento. A situação é crítica, para ser sincero, mas o problema não é o governo. Por mais que gostamos ou desgostamos desse senador ou aquele homem do Congresso ou deputado, esse não é o problema. O problema é a igreja. A Bíblia diz que o juízo deve começar na casa de Deus. O juízo deve começar na casa de Deus, e se começar conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho do Senhor? E esse é o problema. A condição espiritual da nação determina a figura econômica. Essa nação americana aqui está cometendo suicídio. Literalmente cometendo suicídio. Está cometendo suicídio econômico e suicídio social e, além de tudo, suicídio espiritual. Agora mesmo, a Corte Suprema dos Estados Unidos está se reunindo para decidir a respeito do casamento homossexual. Isso é um tapa na cara de Deus. Isso é o homem cuspindo na cara de Deus e dizendo: vamos fazer o que quisermos. Não importa o que a Suprema Corte diz, ou o que o Congresso diz, ou o que o presidente diz, não importa o que ninguém diz, o que importa é o que esse livro diz, senhoras e senhores. Aquilo que está acontecendo, ou que aconteceu em Israel há muito tempo atrás, é um espelho perfeito dessa nação aqui hoje. Não estou falando da América do Sul, América Central, mas estou falando dos Estados Unidos e do Canadá. A situação, espiritualmente falando, é pior hoje nessa nação. E não gosto de dizer isso. Não gosto de ter que dizer ou falar disso. Eu queria pensar mais positivo. Só que alguém tem que falar a verdade. A igreja hoje está em uma condição pior, fazendo com que essa nação esteja em um estado pior do que já esteve desde a reforma. Escute o que estou dizendo. Está em uma condição pior hoje. Menos pessoas estão sendo salvas hoje, menos são batizadas com o Espírito Santo. As denominações agora se entregaram para a psicologia humanista. A Assembleia de Deus está considerando remover da sua Constituição que a evidência física do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas. Mas essa igreja acredita no batismo com o Espírito Santo, na evidência de orar em outras línguas, de acordo com a capacitação do Espírito Santo. A única razão pela qual talvez eles decidam deixar como está é porque estamos pressionando eles. Alguém enviou uma carta para mim, 25 anos atrás, escrita pelo superintendente das Assembleias de Deus.
E na carta ele estava dizendo para o superintendente assim: chamaram a nossa atenção, dizendo que existem poucas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em nossas denominações. Os pregadores precisam pregar sobre o Espírito Santo. Isso há 25 anos atrás. Está muito pior hoje. Só um instante. Alguns aqui, o seu rosto está ficando meio vermelho, você está ficando meio irado. Você está falando da minha igreja, ué. Tem algo errado com você se você não consegue encarar o problema que ela está enfrentando. Hoje a igreja, infelizmente, se parece com Israel de antigamente. Veja bem, a igreja começou, Paulo, o construtor principal, dando o significado da nova aliança. A nova aliança não são palavras em um papel, a nova aliança é Jesus Cristo. Eu vou repetir, pois você precisa entender. A nova aliança, a maior palavra que a humanidade já ouviu, ela está bem aqui. Foi colocada em palavras, mas na realidade é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi criado pôde ser criado. E essa palavra, e esse Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E se fez carne para habitar entre nós por uma razão, como a Grace cantou, que foi para ir até a cruz. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem que ouvir isso. Eis o Cordeiro de Deus, porque ele não chamou ele de leão da tribo de Judá, mas ele chamou de Cordeiro de Deus, porque Jesus Cristo era o cumprimento de todos os cordeiros que tinham entregado suas vidas, os milhões deles, por todos os séculos. Eles eram símbolos de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira, a palavra nunca tinha sido mencionada, que tira o pecado do mundo. O sangue de touros e bodes não podia remover os pecados, mas Jesus, através da cruz, removeu o pecado. Ele removeu o pecado do mundo. Isso inclui o meu pecado, incluiu o seu pecado, incluiu o seu pecado. O significado da nova aliança é a cruz. Esse significado foi dado ao apóstolo Paulo, e ele nos deu em suas 14 epístolas. A igreja venceu e cresceu enquanto os apóstolos estavam vivos e aqueles que os conheciam também. Mas quando eles faleceram e aqueles que estavam seguindo o seu ministério faleceram, não aconteceu da noite para o dia. A igreja entrou em um declínio espiritual e se desviou, até que finalmente se transformou no que conhecemos como Igreja Católica. E o mundo então foi lançado na era das trevas, porque a Bíblia não foi entregue ao povo. E então, Martinho Lutero, um padre que foi salvo, glória a Deus, pegou as suas 95 teses para a cidade de Wittenberg, na Alemanha, e a maior igreja daquela cidade, ele pregou na porta, e o tema foi: o justo viverá pela fé, não por obras, não por mérito, mas pela fé, pela fé, pela fé, pela graça sois salvos mediante a fé. E o mundo foi saindo da idade das trevas e começou a mover de santidade na Escócia e em Gales, na Inglaterra, e se espalhou pela América. E
se não fosse pela pregação do John e do Charles Wesley, que foram expulsos da igreja britânica, não deixaram eles pregar ali mais. O John Wesley foi até o túmulo do pai dele e pregou o evangelho, e isso mexeu com a Inglaterra. Se não fosse pelo ministério do John Wesley e seu irmão Charles, provavelmente a Inglaterra teria sofrido o que a França sofreu, e o terrível massacre com a morte de milhares de pessoas na França. Mas o evangelho de Jesus Cristo os trouxe de volta da perdição. E depois, na virada do século XX, o Senhor derramou o seu Espírito e as pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo e falar em outras línguas na medida que o Espírito as capacitava. Glória a Deus! Olha, começou em Winnipeg, no Canadá, e em outros cantos da China, em Topeka, no Kansas, em Houston, no Texas, e fizeram uma conferência como essa aqui. Um grupo foi até lá, todos eles desejando serem cheios do Espírito. Centenas foram cheios naquela conferência, mas nenhum desse grupo, não sei se foram 12 ou 15 pessoas, que vieram de uma cidadezinha no Texas, ninguém ali foi cheio. E o diabo tenta tirar proveito de algo assim. Quando a conferência acabou, nenhum deles tinha sido cheio, e na manhã seguinte tinham que pegar o trem e estavam ali desencorajados. O diabo falando para eles: se fosse real, pelo menos um de vocês seria cheio, não é? Esperando o trem chegar na plataforma, um deles começou a cantar: I'm going through, I'll pay the price, whatever others do. Well, I'll take the way of my Lord's anointed few, 'cause I started out with Jesus and I'm going through. De repente, ele ficou branco como um fantasma, pois não estava mais cantando em inglês, mas em línguas. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. E em 3 minutos, todos eles que estavam ali foram batizados com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas. E o poder do Espírito Santo tocou esse mundo. E as denominações que mencionei há um instante atrás, sem dinheiro e sem estudo, tocaram o mundo para Jesus. Isso não é brincadeira ou exagero, é verdade. Mas infelizmente hoje estão abandonando isso, aquilo que os fez grande. E enquanto a mensagem começou com a igreja, que era a mensagem da cruz, e agora o ciclo está completo, o Espírito Santo está levantando essa mensagem outra vez, para que ela seja levada ao mundo inteiro. A cruz, a cruz, a cruz, a cruz. Agora Elias estava ao lado do ribeiro de Querite, aonde quer que isso fique. E o Senhor disse: quero que você se esconda ali em Querite, e ordenei que uns pássaros barulhentos te alimentassem. E alguns estão dizendo: não foi isso que ele falou, mas corvos são barulhentos. Então o ribeiro secou e os barulhentos queríamos escutar outras coisas, não os barulhentos. Me desculpe, não fui eu que escrevi isso aqui. E o Senhor disse: eu vou te enviar para
uma cidade entre os gentios, e para uma viúva que é gentia. Isso é tão importante que Jesus mencionou quando pregava na sinagoga em Nazaré. Ele disse para aquele povo: haviam muitas viúvas em Israel, mas Deus enviou Elias apenas para uma, que era gentia, em Sarepta, e ele também fez um milagre para Naamã. Os dois eram gentios. O que você quer dizer? Preste atenção. Haviam muitas viúvas em Israel na época, muitas que estavam famintas, que tinham necessidades, mas Deus enviou Elias para uma gentia que tinha adorado a ídolos, adorando Baal. Não só isso, mas abandonada, a ponto de morrer de fome. Preste atenção, essa mensagem da cruz que o Senhor levantou nesses últimos dias não vai ser aceita pela maioria das igrejas. Alguns de vocês vão aceitar, a maioria não vai aceitar. Mas Deus vai usar tudo isso e levar aos gentios. Ele vai levar para aqueles que estão espiritualmente morrendo de fome. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? No mundo inteiro, não só nesse país, mas no mundo inteiro. Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Milhões de milhões que não são de igreja alguma. O pouco que sabem de igreja, eles não aguentam mais. Mas Deus vai abençoá-los e tocá-los, mudar a vida deles, mudar o coração deles. Alguns de vocês são rejeitados. Alguns de vocês são rejeitados, mas graças a Deus vocês encontraram uma luz, vocês encontraram o óleo fluindo e o poder do Todo-Poderoso Deus e o nome de Jesus. Foi na cruz onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em tua luz. Recebemos milhares de e-mails aqui de pessoas com estilo de vida diferente. Alguns não entravam na igreja há anos. A última vez que foram para lá, foi como se estivessem se assentando em uma mesa para comer e a única coisa ali eram fotos de comida. Então eles desistiram. E eu não sei quantos já tivemos que mandam e-mails e dão testemunhos que dizem: eu estava mudando de canal e encontrei a SBN. Glória a Deus. Eu ouvi o Joseph cantando Nasci de Novo e senti algo como nunca senti em minha vida. Deus enviando para os gentios espiritualmente falando. Ele está enviando para aqueles que estão morrendo de fome. E Elias chega a Sarepta e diz: Deus, aonde essa mulher mora?
E o Senhor direciona ele, e ele viu ela, e Deus falou: ali está ela. E ela estava juntando gravetos. Juntando gravetos para acender um fogo e preparar a última refeição que ela comeria com o seu filho. E depois iam morrer de fome. Não havia ajuda do governo na época. E espiritualmente falando, existem milhões de pessoas na mesma condição. Pensaram: não adianta. Não adianta. Mas existe um profeta chegando aí. Aleluia! E ele diz: eu quero que você prepare para mim um pedaço de pão. E ela disse: eu só tenho comida o bastante para fazer um pãozinho, depois eu e meu filho vamos comer e morrer. E não temos como arrumar mais nada, porque a fome estava terrível, e por aí vai. E ele falou: primeiro, faça para mim um pão e dê para mim. E a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Glória a Deus. Agora pense nisso. Essa mulher tinha que tomar uma decisão. Ela não conhece esse profeta, ela não sabe muita coisa de Jeová. Ela tem adorado Baal a vida inteira, mas ela estava morrendo de fome, e o seu filhinho também. E o profeta diz: pegue sua última refeição e o seu último azeite, faça um pedaço de pão e me dá, e a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. E aquela mulher teve que tomar uma decisão. O que você teria feito? Você está com seu filhinho ali chorando, querendo algo para comer, e o seu estômago está roncando porque faziam dias que você não comia nada. E esse profeta esquisito diz: me dá o que te resta, e a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Ela teve que tomar uma decisão. E milhares de vocês que estão aqui assistindo pela televisão ou pela internet, espiritualmente falando, está na mesma posição. Você está ouvindo esse pregador, você está sentindo a presença de Deus e escutando eles falando o que estão falando, e você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer? Pare para pensar nisso. Você pode dizer: eu ia ter entregado tudo para o profeta. Mas você tem que entender que essa era uma mulher que nunca esteve na igreja na vida dela. Ela nunca tinha pisado em uma sinagoga na vida. Ela não entende nada de Jeová, somente que ele está distante. E ela tem que tomar uma decisão. Pare para pensar nisso. O que ela tem a perder? O que você tem a perder? Olha, toque nas mãos do Senhor. Você não tem nada a perder, a não ser um monte de lixo. Se ele não fosse verdadeiro, ela viveria menos de 24 horas. Por quê? Ela não tinha nada a perder, e você não tem nada a perder quando diz sim para Jesus Cristo. Você tem tudo a ganhar, tudo a ganhar, tudo a ganhar. Alguns aqui, eu não tenho certeza dessa mensagem da cruz. Como é que você, como cristão, pode não entender a cruz?
Se estivéssemos falando sobre os dilemas de Nabucodonosor, tudo bem, mas da cruz, como você pode dizer que é cristão e não acreditar na cruz? Sem a cruz não tem salvação. Sem a cruz não tem batismo com o Espírito Santo. Sem a cruz não tem cura divina. Sem a cruz não tem comunhão com o Senhor. Sem a cruz não tem batismo de poder. Sem a cruz não tem resposta de oração. Sem a cruz não tem comunhão com Deus. E ela era uma mulher que tinha bom senso. E ela diz: bem, eu só tenho um pouco de azeite, um pouco de farinha. E esse profeta falou que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. O que ele quis dizer com isso? Rapaz, o que ele quis dizer com isso? Então, o garotinho dela diz assim: mãe, a senhora está fazendo pão para a gente? Eu estou com fome. Eu não vejo isso na Bíblia. Ah, viu sim, você não tem bom senso para saber que isso aconteceu. E ele diz: mãe, me dá um pedaço? E ela diz: não, querido, temos que dar isso para o profeta. Você vai dar o pão? E o que vamos comer então? Querido, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Ela não entendeu nada. Não entendeu nada. Só tinha um pouco de fé. Um pouco de fé. Um pouco de fé. Glória a Deus. É você quem decide. Você pode morrer ou você pode viver. E então ela fez um pedaço de pão e ele perguntou: mãe, um pedaço é para mim? Não, querido, apenas espere. E ela dá o pão para Elias. Aí ele dá uma arrumada ali na dentadura dele. Tá bom. E então ele comeu o pão e disse: agora vá olhar para a panela e vá olhar para a botija. Ela olhou para aquilo e disse: meu Deus, eu achei que eu tinha esvaziado tudo. Achei que tinha esvaziado tudo. Escuta aqui, você não pode esvaziar tudo que Deus tem. Não pode esvaziar. Não pode esvaziar. Não pode esvaziar e acabar com os recursos de Deus. Glória! Ela fez um pedaço de pão para o garotinho dela e ainda tinha azeite ali, ainda tinha farinha ali. Naquela noite ela convidou a sua família para comer com ela. Quando você for salvo, sua família vai chegar, o seu pai também vai ser, sua mãe e os seus filhos também vão ser. Eu creio que toda noite em Serepta ela tinha 4 mesas ali. Não importava quantas pessoas viessem, não importava quantas pessoas, porque a farinha da panela não se acabava e o azeite da botija não faltava. Olha, estou dizendo para você que a farinha da panela, meu Deus, alguém tem que se alegrar. O azeite da botija não acabava. E o governo pode fazer muita atrapalhada. E muitas igrejas podem se desviar. Mas eu acredito que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. A palavra de Deus não pode falhar e o azeite, que é o Espírito Santo, não pode falhar. Olha só, quando você se conecta com Jesus Cristo, você se conecta com um milagre. O garotinho dela morreu. E ela contou para o profeta. Ele morreu.
E Elias pegou ele nos braços, levou ele lá para cima, o esticou e disse: Deus, o Senhor me enviou até essa mulher, e eu não vim aqui para matar o menino dela. Foi o que ele falou, para matar o menino dela. E naquela hora o olho dele se abriu, o coração dele começou a bater, e a mãe dele então virou pentecostal. Aleluia, glória, louvado seja Deus. Glória, 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 glória. Quando você se conecta com Jesus Cristo, está se conectando com o milagre. Eu preguei em não sei quantos cultos lá em Detroit, no Michigan, para o pastor Bon Bowman, no Bright Tabernáculo. Ele era um grande homem de Deus e hoje está com o Senhor. Se eu me lembro bem, era sexta-noite e no meio do inverno, neve para tudo que é lado, e uma garotinha com 14 anos de idade, eu fui descobrir depois. E pare para pensar nisso. Aquela garota foi criada em uma casa muito pobre, seus pais não conheciam a Deus e ela estava usando um casaco velho, já era para ter sido jogado fora. E ela pegava carona para a igreja toda noite. Imagina o perigo disso. Uma criança pegando carona toda noite para a igreja. Ela pegava carona para casa. Eu descobri isso depois que acabou o culto. Ela veio até mim depois do culto. Ela tinha um casaco muito velho e estava muito frio lá fora. E ela disse: irmão Swagger? E eu falei: sim, querida. E ela disse: o Senhor pode abrir os olhos do cego? E eu disse: ele pode? Eu nunca sonhei que ela ia falar o que falou. E ela disse: o meu olho direito é cego e não enxergo com ele. O médico disse que eu nunca vou conseguir enxergar com ele. Você pode impor as mãos sobre mim e orar por mim? E vou confessar para você que não foi a minha fé, foi a fé daquela criança. Eu orei por ela e ela deu um brado: eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver. E eu coloquei a minha mão dentro daquela igreja. O pastor Bruce Gunn era o nome dele, um homem de Deus que está vivo até hoje, com mais de 90 anos. E ele disse: irmão Swagger, aconteceu um milagre. Ele conhecia aquela criança. E eu chamei ela, coloquei minha mão sobre o olho bom dela e perguntei: quantos dedos? E ela estava enxergando. Anos se passaram. Estávamos na Arena Cobalt, no Detroit. Quantas pessoas cabem, Doni? 12 mil pessoas. O culto daquela noite foi maravilhoso. Foi um grande mover de Deus. Quando eu saí do palco, o culto tinha acabado e havia muita gente ali, milhares de pessoas, e muitos foram salvos através desse ministério. E um irmão afro-americano, que acho que tinha mais de 2 metros, duro igual uma pedra, me segurou. Ele me abraçou e os meus pés balançaram assim. E depois de ficar me balançando, finalmente ele me colocou no chão e disse: irmão Swagger, eu era das Panteras Negras. Eu odiava pessoas brancas, Deus, Jesus Cristo, odiava a igreja e a Bíblia. Entrei em casa bêbado, liguei a televisão, dormi e acordei na manhã seguinte com a televisão ligada. E ele disse: você estava falando. E ele disse: eu não chorava desde que era um garoto, mas eu não consegui parar e comecei a chorar.
E quando você fez a oração do pecador, eu me ajoelhei ao lado daquela televisão e orei com você. E Jesus mudou a minha vida. E disse: hoje sou batizado com o Espírito Santo e estou pregando o Evangelho. Enquanto eu passava pela multidão, havia ali uma garota que tinha 22 ou 23 anos de idade. Eu não a conhecia, não sabia quem ela era. Tinha muita gente como vocês aqui, eu estava no meio de todos eles. Ela me parou e disse: irmão Swagger, você me conhece? Eu não conhecia. Eu fiquei olhando para ela e ela era uma jovem linda. Ela nunca falou mais nada, só colocou uma mão sobre o seu olho e disse: agora você se lembra? E de repente eu me lembrei. E ela disse, naquela sexta noite, Jesus Cristo abriu meu olho cego e ele está aberto até hoje e posso ver tão bem quanto o outro olho. Milagres, milagres, milagres. Quando você se conecta com Jesus Cristo, se você ignorar a religiosidade que realmente existe, você vai vivenciar um milagre e o seu mundo vai mudar. E quando eu chegar na glória, eu vou conversar com aquela viúva assim, e quero que ela me diga exatamente como aconteceu. Glória a Deus, glória a Deus. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai, nós te amamos e te louvamos, obrigado. Pedimos, Pai, que a tua graça alcance vidas e corações e toque essa alma. Eu peço em nome de Jesus. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Well, it helps all our troubles all go through. Well, dark may be the night, but it brings a ray of light. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Vamos tocar todos juntos agora. Vamos lá. Praise God. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Thank God it helps in life's troubles. Go dark may be the night, it brings a ray of light. Well, just to have a touch, Lord. Cante mais uma vez, só mais uma vez. One more time. Well, just to have a touch, Lord, from you. Thank God it helps in life's troubles go through. Well, dark may be the night, it brings a ray of light. Well, just to have a touch, Lord, from you. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai Celestial, pedimos que a tua presença e o teu Espírito venham tocar todo o coração e toda a vida nesse lugar. Pedimos no nome de Jesus Cristo. Eu não sei quais são suas necessidades, mas conheço aquele que pode suprir toda necessidade. Eu não sei o que você precisa, mas sei quem pode te ajudar e você conhece ele também. Glória a Deus. Quantos aqui nesse lugar, irmão Swaggart, existe uma necessidade em minha vida
Eu não sei o que é. Na verdade, não é da minha conta, mas Deus sabe. Você pode orar por mim? Levante sua mão. Estou vendo sua mão. Deus te abençoe. Vamos nos colocar de pé, por favor? E sei que muitos pela rádio, televisão e internet, que você está dizendo a mesma coisa. E você que levantou as suas mãos, vem até a frente. Você está vindo até o mesmo Deus que multiplicou a farinha e o azeite e que ressuscitou o filho daquela mulher dentre os mortos. O mesmo Deus não mudou e disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, e não mudo. Glória a Deus. E Ele fará por você o que fez por vários outros. Me ajude aqui, por favor. Glória a Deus. Well, just to have a touch, Lord, from you. Well, yes, it helps in life's troubles. Go through. God may be the kind it brings a ray of light, just to have a touch, Lord, from you. Cante outra vez. Toque o Senhor nessa noite. Well, just to have a touch, Lord, from you. Thank God it helps in life's troubles go through. Well, dark may be the night, but He brings a ray of light. Eu estou sentindo. Tome posse. Tome posse. Deixe o Espírito do Senhor tocar sua vida e o seu coração agora mesmo. Right now. Well, just to have a touch, Lord, from you. Thank God it helps in life's troubles go through. Well, dark may be the night, hangs a ray of light. Oh, just to have a touch, Lord, from you. Jesus is the sweetest name I know, and He's just the same. Just creia nele agora. Tome posse. É seu. Foi pago na cruz do Calvário. It's the reason why I love Him so. For Jesus is the sweetest name I know.
He's done for others, He'll do for you. Well, with arms wide open, He'll pardon you. It is no secret what God can do. Cante mais uma vez, não é segredo. O que Ele fez pelos outros, Ele vai fazer por você. De braços abertos. Ele vai. Todos vocês que estão de pé aqui nessa noite, todos vocês que estão assistindo, ouvindo e que têm uma necessidade, essa necessidade pode ser espiritual, física, financeira, doméstica, emocional ou todas as três. Mas não importa qual seja essa necessidade em sua vida, o que te trouxe aqui, o Senhor já abriu um caminho para que você vença. E Ele nos prometeu dizendo: eu sei o que você precisa antes mesmo de pedir. Então vamos diante do Senhor em oração agora, não orando talvez Ele faça, ou esperamos que Ele faça, mas vamos declarar com a nossa fé, porque a palavra de Deus não mente, e o que Ele fez pela viúva de Serepta, o que Ele fez pelo filho dela, a Bíblia diz: eu sou Deus e não mudo. Ele é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, para sempre. Então quero pedir você para levantar suas mãos, mas se você levantar pensando talvez Ele vai, talvez não vai, você não vai receber nada. Mas levante suas mãos como um sinal de fé, dizendo: eu não sei como Ele vai fazer, ou quando Ele vai fazer, ou aonde Ele vai fazer, mas eu sei que a farinha da minha panela não vai se acabar e o azeite não vai faltar. Pai, em nome de Jesus, toda pessoa de pé aqui, assistindo pela televisão, ouvindo pela rádio ou pela internet, seja como for, agora mesmo, que tem necessidades agora, pelo poder do Espírito Santo, o mesmo Espírito que ungiu Elias, o mesmo Espírito que guiou Elias, pedimos agora, não para que Elias apareça, mas pedimos que o Espírito Santo de Deus apareça e supra as necessidades. Cure os doentes agora, aqueles que estão de pé aqui por causa dos filhos que estão no mundo, tomamos posse deles como salvos agora. Aqueles que estão enfermos, seja curado. Os que estão enfrentando necessidades financeiras, abençoamos eles em nome de Jesus. E a tua palavra diz, Deus, que os redimidos do Senhor digam, e estamos dizendo, sabe o quê? Que Deus pode
e Deus vai suprir sua necessidade. Dê uma salva de palmas ao Senhor nessa noite.